Boa tarde, então, a todos de hoje, encarnados e desencarnados, ao pessoal que nos acompanham de casa. Então, estamos reunidos mais uma vez para dar início a uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vai ser exposto pela Liane o capítulo Dar de graça receber. Antes de passar a palavra para ela, gostaria de lembrar só ao pessoal de casa, mas a vocês também, da importância de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o conteúdo. Lembrando que não é uma coisa tão comum, às vezes a gente, por tá recebendo, por ter acesso a esse tipo de conteúdo mais lúcido, mais não tão místico com relação à própria doutrina espírita, às vezes a gente acha que é uma coisa comum e não é tão comum encontrar isso. E a gente vê na internet como tantos conteúdos eh, enganosos têm mais visibilidade, muitas vezes, do que um conteúdo mais de acordo com o evangelho que Jesus nos ensinou, tá bem? Então, gostaria de relembrar que vocês se inscrevam, compartilhem, para poder divulgar. A gente não recebe nada, não ganha nada com isso, com compartilhamento, não tem nenhum tipo de monetização, mas é mais para poder chegar a mais pessoas e poder, cada pessoa podendo receber isso e se modificando, a gente poder ter um mundo um pouco melhor, mais equilibrado. Tá bem? Vou passar então a palavra para a expositora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela internet. Antes da gente entrar direto no capítulo da tarde de hoje, vamos falar um pouquinho do anterior para a gente fazer uma relação de sequência, que é como foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo da semana passada tinha por título Buscai e achareis. Nesse capítulo foi falado dessa nossa vontade interna, das buscas que nós temos na vida. O que cada um busca, e conforme aquilo que a gente busca, é o que a natureza daquilo que a gente vai encontrar para cada um de nós. Então, quando na passagem Jesus está falando, né, naquele capítulo, que Deus não nos dá nada que não seja adequado para nós, ele faz uma comparação, dizendo que nós que somos tão imperfeitos, que ainda temos tantos defeitos, tantas coisas a melhorar na vida, tanto para evoluir, nós conseguimos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos que nos pedem. Quanto mais Deus, que é o Criador de tudo, que é a expressão máxima do amor, e que se expressa na vida, no nosso cotidiano, em todos os momentos. Quanto mais Deus, como que Ele não vai nos dar boas coisas? Na passagem ele dizia, né, como a gente vai pedir um peixe e vai receber uma serpente? Vai pedir um pão e vai receber uma pedra? Tudo o que vem da providência divina, da vida para nós, vem adequado às nossas buscas. Vem adequado àquilo que a gente alimenta e nutre dentro do nosso coração. As oportunidades de resgate, as oportunidades que a gente tem, que às vezes são difíceis, rebentam com o nosso coração, nos dilaceram, a gente acha que não vai aguentar, que não vai suportar, vem uma atrás da outra, é um momento atrás do outro, mas aquilo
exatamente aquilo que a gente está passando é o adequado, é o pão, é o peixe que a vida nos dá em forma de oportunidade de crescimento. Porque Deus não está preocupado com esse momento agora, se eu estou feliz agora, se eu estou realizado agora, se exatamente nesse momento está dando tudo certo, porque eu tenho essa visão mais material, mais imediatista. Eu quero que as coisas mais ou menos funcionem dentro de um ritmo, de um padrão que eu mesmo estabeleci nessa sociedade de felicidade. Deus não está muito preocupado se está me agradando nesse momento. Deus está preocupado, a vida está preocupado com a minha necessidade enquanto espírito imortal dentro dessa trajetória de crescimento, de aprendizado. Por isso vêm as oportunidades, de acordo com o que a gente busca dentro do nosso coração. Então, se eu busco a verdade, e isso é uma coisa muito, muito importante, porque a gente fala sobre isso, a gente diz que quer a verdade, mas no fundo, no fundo, no fundo, se ela não precisasse aparecer assim tão claramente para nós, seria bem melhor. A gente sucumbe muitas vezes diante da verdade. A verdade sobre nós mesmos, da verdade dos fatos que se apresentam na vida. Dói muitas vezes. Mas se essa é a nossa busca, se a minha busca é o crescimento, se a minha busca é entender como é que a vida funciona, por que eu estou inserido nesse contexto, por que nesse meu ponto da vida agora eu estou passando pelo que eu estou passando, o que eu construí dentro de mim para chegar até aqui, em desequilíbrio, em ilusão, em satisfações de sensação, em egoísmo, em pensar só em mim. Quantas vezes eu fui alertado, quantas vezes me foi dito determinadas coisas, mas eu insisti na minha visão, no meu modo de ser, na minha maneira de pensar e cheguei até aqui. Tudo isso determina o que se passa dentro de nós e as nossas buscas. E, consequentemente, o que a gente vai encontrar. Se eu estou determinado a encontrar a verdade e eu quero crescer, doa o quanto doer, eu vou encontrar logo ali adiante, eu vou conseguir passar pelas oportunidades com um pouco mais de equilíbrio, eu vou encontrar logo ali adiante um pouco mais de segurança, um pouco mais de condições para passar pelas coisas. Mas se a minha busca ainda é muito voltada para mim mesmo, para a satisfação das minhas coisas, do aqui e do agora, eu ainda estou muito preso a ser feliz, entre aspas, porque isso é uma condição interna, dentro dessa realidade material momentânea, eu vou encontrar como resposta da vida, porque a resposta da vida não é castigo, não é punição, não é nada, é resposta da vida, eu vou encontrar desilusão, decepção. E a gente precisa ser muito mais verdadeiro nessa busca, porque muitas vezes a gente diz que está em busca, que quer, que está se esforçando, que está melhorando, mas a vida está demonstrando outra coisa. As atividades mediúnicas nos mostram isso. Nos mostram que existe alguma coisa obscura nisso tudo. Ou sou eu que estou querendo me enganar, ou estou tentando enganar alguém. Mas a verdade é a verdade. A verdade é um fato concreto. E se ele se apresenta, é porque é o adequado para cada um de nós. E se apresenta para que a gente possa gerar uma modificação. Qual a relação com o capítulo de hoje? A diretora falou que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Que fala sobre mediunidade. A primeira passagem
fala sobre dom de curar. À medida que eu busco a verdade, o crescimento, integração com a vida, entender mais como tudo funciona, que eu me integro, eu faço parte de um processo evolutivo, eu sou uma criatura em crescimento, em desenvolvimento, e eu quero verdadeiramente crescer e me tornar alguém, um trabalhador, me tornar alguém mais equilibrado, mais capaz de auxiliar os outros. Eu consigo, através desse sexto sentido, que é o capítulo de hoje, que é a mediunidade, curar. Que é o que diz na passagem aqui. Mas antes de entrar na passagem, a gente fala muito em mediunidade e se confunde muito como se fosse um dom, algo muito especial. Mas é uma faculdade orgânica, neutra, de cada um de nós, do espírito. Todos nós temos, segundo o livro dos médiuns, relações com o mundo espiritual. E por isso somos médiuns. Em maior ou menor grau. De variados tipos, de variadas formas. Varia infinitamente, porque varia de pessoa para pessoa. Mas todos nós, por interagirmos com esse mundo espiritual que está aqui presente com vocês agora, e que está na casa de vocês, e que está na rua, e que acompanha vocês, que acompanha todos nós, que frequenta a casa espírita, aqui como frequenta todos os lugares, nós nos relacionamos com isso, intensamente. E muitas vezes a gente desconsidera isso. A gente acha que é tudo eu, são todos meus pensamentos, como se eu vivesse sozinho, isolado, só me relacionando com os encarnados. Mas não. Quantas pessoas estão aqui hoje com mediunidade conturbada? Que os pais pensam que os filhos são loucos. Que os pais acham que é uma doença. Quantas vezes as pessoas tomam remédio para aliviar? Quantas categorias, classificações médicas existem para essa condição? Transtorno de humor, bipolaridade, esquizofrenia. Quando, na verdade, sou eu interagindo com o mundo espiritual. Recebendo sob duas fontes distintas, pensamentos e emoções. E como eu não estou habituado a fazer esse trabalho de me vigiar, e eu não estou habituado a conviver de forma natural com o mundo espiritual, para mim isso é sobrenatural, o espírito é uma coisa, um fantasminha que está lá, e não é uma pessoa que morreu e manteve as suas características, porque ninguém dá salto de qualidade. E nós, como também não damos salto de qualidade, nós também ficamos presos muito ainda ao materialismo, às coisas do aqui e do agora, nós nos relacionamos prioritariamente com esses espíritos que estão aqui na Terra também. Por uma questão de compatibilidade, de afinidade. Então, aquilo que a gente sente durante o dia, que a gente acorda de um jeito, acorda bem, acorda tranquilo, nada aconteceu, mas daqui a pouco eu já estou totalmente destrambelhado, daqui a pouco eu já estou chateado, daqui a pouco eu já me irritei, eu nem sei porquê, mudou o meu estado, ou eu entrei em depressão, me deu um desânimo, estou meio para baixo, sem muito entender, ou eu quero me isolar. Esses isolamentos que a gente tem, essas necessidades de ficar dentro do quarto, de não querer reagir, isso é amplificado. Tem dentro de mim, mas é amplificado por pessoas desencarnadas, espíritos que sentem da mesma maneira. E por uma lei divina que existe, que funciona, automática, de atração, a gente atrai. Então nós atraímos. Não existe mágica. Se a gente cai nas influências, se a gente se deixa levar, se a gente se deprime, ou se a gente se torna muito eufórico,
Na vida sexual isso é bem visível, porque aumenta aquela nossa carga hormonal em determinados momentos. O que é isso? Quantas vezes a gente está bem, está tranquilo, mas daqui a pouco começa e a gente tem a característica, vem do primitivismo, tem sensação física, é preso às sensações físicas. Não tem espírito ali aumentando aquela carga? Tem. Adolescente passa por isso, todos nós. Mas como tem também adolescentes nos ouvindo, passam por isso. São espíritos que estão presos e têm essas sensações. Aí a gente vai entender por que depois, que como não entende, acha que é da própria pessoa, não lida com o desequilíbrio, mas é um desequilíbrio. E mais adiante se torna um viciado, como muitos que a gente vê. Ou uma viciada. E assim para tudo. Quantas vezes a gente está vendo televisão, totalmente desligado do mundo, e daqui a pouco, pum, vem um pensamento, vem uma emoção, e a gente reage àquilo. A gente lembra de alguma coisa, ou aumenta a nossa vontade de fazer alguma coisa. Quem gosta de beber, quem tem vícios, mas não apenas isso, tudo, absolutamente tudo. O nosso temperamento é assim. Se a gente é um pouco já mais irritado, mais pavio curto, dentro de uma discussão, aquilo ali vem de uma maneira que a gente simplesmente perde o controle e depois, muitas vezes, até se arrepende. Ai, não era tudo isso que eu queria dizer, eu queria ter parado aqui, mas eu fui até aqui. Aí a família vai lá e diz, é uma pessoa difícil. Não é uma pessoa sozinha, é uma pessoa que tem um temperamento, mas aquilo ali está ampliado em função dessas relações com o mundo espiritual que a gente mesmo atrai. Porque, claro, se eu tenho um temperamento difícil, eu vou atrair quem? Espíritos com esse mesmo tipo de temperamento. Então, a gente está sempre se relacionando com o mundo espiritual. Como a gente vem aprendendo aqui nos ciclos de estudo, os espíritos que nos influenciam por intenção de nos causar algum mal, nos perturbar, nos conturbar, eles têm a parcela de responsabilidade, de culpa deles, mas não é integral deles. Nós aceitamos isso, porque nós não nos vigiamos. Nós não vemos isso acontecer no nosso dia a dia com a gente. Nós nos permitimos nos vitimizar, nós nos permitimos reclamar, nós nos permitimos ser da mesma maneira, repetir tendências, repetir sentimentos, repetir hábitos, comportamentos que a gente já entende e muitas vezes que não vão nos levar a nada. E por se permitir, eles entram mais ainda, porque aí a gente entra em culpa, cai o nosso autorrespeito e a gente entra num ciclo de que não é possível. Então entendam que existe isso. Entendam que existe essa relação com o mundo espiritual. E que às vezes, por a gente não entender, por a gente achar, não dar bola ou achar que é bobagem, que não é bem assim, que está exagerando, muitas pessoas vão parar em hospitais psiquiátricos. Totalmente dopados de remédio. Quando se estivessem dentro de um centro espírita sério e fizessem um trabalho sério em cima de si mesmo, de se transformar, teriam equilíbrio. Porque senão, o Chico Xavier tem uma baita mediunidade, seria um desequilibrado. Divaldo e tantos outros. E todos nós que temos. E nos deixamos seguir, parece que a gente se permite, em função de ser a nossa característica predominante, a gente se permite sentir aquilo. Mas não só dessas influências, nós não recebemos só essas influências, porque senão a vida não seria justa. Para ter equilíbrio, nós recebemos a influência dos espíritos superiores, do nosso anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda. A gente não acredita, muitas vezes a gente nem se relaciona com ele. Coloca uma distância imensa. Ou quer fazer troca. Mas, na verdade, todo mundo tem um anjo da guarda ali, presente. Só que tem uma diferença. Ele não atua da mesma maneira que os espíritos inferiores atuam, porque os espíritos inferiores, que são do nosso nível, atuam como a gente atua. Quando a gente quer uma coisa, o que a gente faz? A gente buzina, buzina, buzina,
fala, fala, fala nos ouvidos dos outros, a mesma coisa. A insistência da atuação dos espíritos inferiores é em função da nossa média evolutiva. O espírito mais nobre, ele não vai fazer isso porque ele não vai violentar o nosso livre-arbítrio. A gente precisa, por mérito, conseguir se transformar, enxergar os nossos erros, entender tudo aquilo que a gente precisa mexer para crescer, e aí nós vamos conseguir sintonizar com ele. As ideias que ele passa sempre, está sempre nos mandando ideias, está sempre nos mandando emoções, sentimentos, está sempre trabalhando. Está sempre trabalhando. O anjo da guarda está sempre trabalhando. Todos os espíritos superiores estão sempre trabalhando. Então, eles trabalham, mas eles trabalham de maneira mais sutil. Mas para não violentar justamente a lei de trabalho, porque o trabalho é nosso. O trabalho, nós é que temos que crescer até eles, para conseguir ouvi-los, para conseguir captar as suas ideias, os seus pensamentos, seus sentimentos. Através de quê? Da mediunidade. Desse mesmo sentido, dessa mesma faculdade, dessa mesma possibilidade que é esse sexto sentido, além dos 5 orgânicos que a gente tem, esse extrafísico, que é a mediunidade. Mas para isso, por isso que eu falei do capítulo anterior, da busca, para isso eu tenho que querer me transformar, eu tenho que querer a verdade. Eu tenho que me enxergar enquanto espírito imortal dentro dessa trajetória que preciso crescer, que preciso me transformar. Eu não posso oscilar tanto, porque o espírito superior não oscila. O espírito superior, ele é estável. Se hora estou bem, hora estou mal, hora estou bem, hora estou mal, eu não vou me relacionar com ele, eu não vou entrar em frequência. Mas ele está lá. E quantas vezes ele nos sustenta, mesmo com todas as nossas oscilações, mesmo com todas as nossas dificuldades, que aí entra uma outra lei, que é a misericórdia. Muitas vezes a gente não merece, mas a gente precisa, e a gente sente o sustento dele, a gente sente que não está sozinho, a gente sente que tem apoio. Tudo isso se dá, essa nossa relação emocional, por meio desse sentido extrafísico. E tem um objetivo, que é a passagem de hoje, que eu vou ler rapidinho, ela é bem curtinha, que é Jesus falando, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Ele está falando para os apóstolos, diz assim, ó, é imperativo, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, o que ele está dizendo para os apóstolos? Para fazer isso, essa ação de cura. Como? Através da inspiração, do auxílio de quem já cresceu mais. Nessa época aqui, os apóstolos, os discípulos, eles ainda não haviam crescido o suficiente. Então, através dessa relação espiritual mais nobre, mais elevada, que se estabelece pela nossa busca de transformação, de maior integração com a vida, é que a gente consegue ter o discernimento, a capacidade de sustentar alguém. Sustentar não é materialmente, é de erguer alguém, tirar alguém do conflito, tirar alguém da dor, da dificuldade, levar a esperança. Essa é a verdadeira cura, porque é a cura do espírito. Depois, se a pessoa vai voltar ao estado anterior, se ela vai depois se repetir, se depois ela vai repetir os mesmos erros, por isso que Jesus também dizia, ide, não volteis a pecar, bom, aí é com ela. Mas a ajuda se estabeleceu, e se estabeleceu justamente através desse canal mediúnico, dessa relação com o mundo espiritual mais elevado, que está presente sempre em todos nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os momentos, nos mais difíceis. Tem até um texto, que eu não vou me lembrar o autor, mas que esses dias a gente até estava falando no trabalho,
que era Pegadas na Areia, acho que muitos conhecem, e que fala que nos momentos da vida haviam 2 pares de pegadas, um de Jesus e um nosso. E nos momentos mais difíceis só tinha um par de pegadas. Onde tu estavas, Jesus, nesse momento? O par de pegadas era meu, eu estava te carregando no colo. Então a gente não está sozinho. Agora, o que a gente faz de todos os auxílios, de tudo que a gente recebe, o quanto a gente ainda se deixa levar por essas influências que nos derrubam, nos levam para baixo. Porque vem justamente de pessoas que não fizeram esse trabalho, que muitas vezes até nem tiveram a oportunidade que a gente está tendo. Quantos espíritos desencarnam por aí que não entendem nada da vida, não tiveram a ignorância completa, fazem o que sempre fizeram. E a gente toma eles como maus, ou como conflituados, mas nós somos conflituados porque eles só exploram os nossos próprios conflitos. Então, para que a gente chegue nesse nível que Jesus falava do objetivo e dar gratuitamente, é porque não é nosso. Nesse nosso nível evolutivo, ainda não é nosso. O que vem para que a gente possa dar para alguém, ainda a gente compartilha da esfera superior. O que vem da esfera superior. Então, por isso que é de graça, nem é meu. Eu vou crescer para conseguir me sintonizar com espíritos mais elevados, para que eu possa me equilibrar, para que eu consiga fazer esse trabalho de me vigiar, de saber que eu estou em contato com o mundo espiritual e me tornar uma pessoa não levada como marionete, que também está no Livro dos Espíritos, uma pergunta que o Kardec faz para os espíritos nobres sobre qual o nível de influência dos espíritos sobre nós encarnados, e os espíritos respondem: eles frequentemente vos dirigem. Então é altíssimo. Nós somos marionetes por falta de vigiar e de entender que existe essa faculdade, esse sexto sentido, e que ele deve ser usado como ferramenta de trabalho. Esse é o objetivo. Transformar isso em ferramenta de trabalho. Por inspiração, por emissão dos valores daquilo que a gente construiu. Então, todos nós temos possibilidade, todos nós temos a faculdade. E cada um de nós consiga se vigiar mais, se perceber mais, se olhar mais para dentro. Não esperar tanto respostas prontas, fazer esse trabalho de se olhar, de perceber o que está se passando, quais são as emoções que eu estou sentindo, por que elas estão aqui, de onde elas vêm. Para que isso nos sirva de norte, para que a gente se entenda e, se entendendo, a gente possa se transformar, porque como que a gente vai se transformar se a gente nem consegue enxergar o que se passa dentro? Está tudo bom, está tudo mais ou menos bom. Por isso que eu falei da verdade, da busca pela verdade no início. É o principal de tudo, para que a gente consiga trilhar esse caminho de crescimento e fazer da mediunidade exatamente isso, algo, um instrumento de auxílio para aqueles que ainda estão na ignorância, ainda não aprenderam, não tiveram oportunidade de saber, de entender como a gente tem. Tá bem? Então, fiquem em paz, tenham uma boa semana e até a próxima atividade. A gente chega ao fim, então a gente se despede então da casa, desejando uma boa semana, possam usar o conteúdo que foi dito hoje para entrar nessa relação de busca, possa despertar em vocês motivação, bem?